nome da Associação Brasileira de Estomaterapia, nós nos sentimos honrados com o aceite do convite para participar da mesa de políticas públicas para pessoas com estomias no Congresso Paulista de Estomaterapia. Meu nome é Sandra Marina, eu sou enfermeira estomaterapeuta, membro da diretoria da SAUBEST e professora adjunta da Universidade Estadual do Piauí. E gostaria de informar que nós estamos hoje moderando a mesa com a doutora Néia Ivernise da Silveira, que é estomaterapeuta, enfermeira estomaterapeuta, titulada pela SAUBEST e coordenadora do curso de especialização Kleber Leite. A doutora Ana Paula Batista, presidente do Membro Ostomizado do Brasil, presidente da Associação dos Ostomizados do Distrito Federal e presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, o CODIDI, e também membro do Conselho Nacional de Saúde. E o nosso magnífico reitor da Universidade Estadual do Piauí, professor doutor Evandro Alberto de Souza. É uma honra imensa estar aqui com vocês. A SAUBEST fica extremamente grata. E nós passamos a palavra para a professora Néia Ivernise da Silveira para falar sobre os aspectos históricos da estomaterapia. Olá, é um prazer estar participando mais uma vez de um congresso da SAUBEST, da Associação Brasileira de Estomaterapia. Então, nessa roda de conversa sobre políticas públicas, eu gostaria de iniciar falando que as pessoas com estomia no Brasil, elas já tinham um tipo de fornecimento e concessão de material através do antigo INAMPES, através de uma ordem de serviço, aonde eu participava. Nessa participação do INAMPES e depois com a finalização do INAMPES e o processo do Sistema Único de Saúde, no processo de descentralização e a efetividade do SUS, nós tivemos a oportunidade de trabalhar e sempre com alguma forma de trazer as pessoas com estomia com maior qualidade na assistência e o fornecimento e a concessão dos equipamentos necessários para a reabilitação, para a sua vida pessoal. Então, marco histórico da estomaterapia no Brasil é o curso de especialização de estomaterapia na USP, pela professora Vera, em 1990. A partir disso, houve, então, em 1992, a formação da Associação Brasileira de Estomaterapia. Paralelamente a isso, nós temos o quê? O SUS, que é um movimento para se transitar novas portarias, articular novas portarias. Os pilares do SUS são os gestores, os técnicos e a participação dos pacientes, a participação do usuário. Para tanto, então, eu comecei a falar da formação dos profissionais, os enfermeiros estomaterapeutas. Hoje nós temos 27 cursos no Brasil como um todo. Porém, em 1992, já se pensava em normatizar a assistência à pessoa com estomia dentro do estado de São Paulo, criando cidades polos. Nessas cidades polos, então, se começou a descentralização. Paralelamente a isso, em 1985, houve a fundação da Associação Brasileira dos Ostomizados, hoje Sociedade Brasileira dos Ostomizados, mas continua com a sigla ABRASO, que em 2005, e sempre presente nas nossas atividades científicas, mas em 2005 nós tivemos a oportunidade de fazer uma comissão para fazer uma proposta de portaria para o Ministério da Saúde dentro do Departamento de Assistência
a pessoa com deficiência, porque a pessoa com estomia, ela é considerada uma pessoa deficiente físico através da portaria 52995. Então, através dessa junção de SOBEST e Abrazo, nós tivemos a possibilidade de fazer uma proposta para o Ministério da Saúde sobre aumentar o número de procedimentos para que pudéssemos dar mais assistência às pessoas com estomia. Por que tudo isso? Porque desde 1993, com essa mudança de INAMPs, SUS, passamos por várias alterações de normas operacionais básicas. E essas normas operacionais básicas, elas incluíram no Sistema de Informação Ambulatorial os procedimentos, as bolsas de estomia. Claro que isso, infelizmente, nós tínhamos em 93 6 itens, nós fizemos uma proposta com 33 itens para agregar mais pessoas com estomia, principalmente as pessoas com estomia do trato gastrointestinal, falando um pouco da gastrostomia, mas infelizmente isso tem um impacto econômico muito grande no Ministério da Saúde, onde foi-se mantido as mesmas características dos procedimentos até os dias de hoje. Isso foi uma conquista. Claro, saiu na portaria 400 os serviços de assistência às pessoas com estomia, o que deve ter. Então, deve ter o quê? Toda a equipe multiprofissional e o gerenciamento dos equipamentos de estomia. Os equipamentos são as bolsas coletoras. E, claro, dentro dessa conquista, nós também conquistamos um Código Brasileiro de Ocupação, através da portaria 620, que foi em 2010, então hoje a gente já está com 10 anos, né? E 10 anos continuando as lutas, porque a portaria não saiu da forma como a gente pretendia, para ter um maior número de procedimentos, de qualidade e descritivo de bolsas de estomia, para que o enfermeiro estomaterapeuta pudesse atender melhor a pessoa com estomia. E para tudo isso, existe, claro, portarias que nos inclui, que favorece a pessoa com estomia dentro do sistema de informação ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Eu acho que eu consegui, em poucas palavras, foram anos de trabalho, claro, mas em poucas palavras eu consegui dizer que trabalhar com pessoa e mudanças dentro do município que eu estou, que é Campinas, dentro do estado que eu estou, estado de São Paulo, e dentro dessa federação, a Sociedade Brasileira de Estomia, né, a SOBEST, juntamente com a Abrazo, trabalhou e teve a conquista, não inteiramente, mas teve a conquista da portaria 400, que beneficia tanto o serviço, como beneficia a equipe multiprofissional na assistência, como beneficia o gestor que vai receber todo esse valor de procedimentos que a gente registra na nossa produção do boletim individual e a produção mensal que a gente finaliza o nosso mês, e assim, finalizando anos, a gente conquistou a portaria 400 e ela está aí para a gente ainda ter mais conquistas. Que essas conquistas, elas são a junção desses 3 pilares, né? O técnico, o gestor e a pessoa que usa o equipamento coletor.
Então, para isso, eu acredito que agora eu passo a bola para quem tem trabalhado há algum tempo, né? Já tive a oportunidade de conhecê-la, já tive a oportunidade de fazer uma live com ela, uma pessoa que eu admiro pela força, pela garra, pela disposição, que é a Ana Paula Batista, que já foi apresentada, mas eu volto a apresentar que ela é a presidente do Movimento dos Ostonizados do Brasil. E como isso é uma roda de conversa, nós gostaríamos de saber que o movimento dos ostomizados Brasil já está tendo uma visibilidade muito grande. Eu gostaria que você escrevesse um pouquinho sobre a fundação do movimento, né? E essa cadeira que você ocupa tanto para as pessoas com a deficiência ou também ocupa como associação dos ostomizados do Distrito Federal. Então a bola agora é com você, Ana Paula. Obrigado, professora Nélia. Primeiramente, boa noite a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui, uma honra, né? No 2º Congresso Paulista de Estomoterapia. Acredito muito nessa união entre as pessoas com ostomia, as instituições, né? E vocês, profissionais da área de saúde. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Bem, eu vou tentar responder de forma resumida, até para a gente conter aí o tempo, tá? Então, vamos lá, né? Um pouquinho sobre a história do MOBR. Quando eu idealizei o movimento Ostomizados do Brasil, foi após um bate-papo com alguns amigos do segmento, em outubro de 2019. E nosso objetivo era de fortalecer alianças, né, pautar tudo o que envolve a pessoa com ostomia e aquilo também, né, que permeia a sua existência. E daí eu entrei em contato com algumas lideranças, apresentei o projeto e após a aprovação, organiza-se um movimento legítimo no seio da sociedade brasileira, lançado oficialmente, né, na rede social em 12 de fevereiro de 2020. Mas é evidente, né, que o MOBR surge em um contexto no qual as pautas sociais elas passam por um paradoxo, né? Se, por um lado, as normativas avançaram quanto ao reconhecimento da multiplicidade de sujeitos existentes na sociedade brasileira, dando visibilidade às causas que visam garantir a equidade, por outro lado, o cumprimento, né, dessas práticas esbarram-se em muitos desafios. E aí, e desta forma, né, no dia 17 de junho deste ano, o MOBR deu mais um passo para o fortalecimento do segmento, onde realizamos a nossa Assembleia Geral de Fundação, eleição e posse, né, da diretoria executiva e do Conselho Fiscal para o quadriênio de 2021 a 2025, já iniciando com 22 organizações situadas em todas as regiões do Brasil, com o principal objetivo, né, que é a aliança entre organizações, coletivos, pessoas com ostomia e profissionais da área de saúde em defesa da garantia dos direitos do segmento por meio de políticas públicas e ações. Nós entendemos, professora Nélia, todos, né, que precisamos ter uma só voz e estarmos organizados para o enfrentamento a violações desses direitos, para que seja garantida a respeitabilidade, né, às associações, coletivos e às pessoas com ostomia no Brasil, né, e por todos os setores. Estamos cansados dessa vulnerabilidade para uma estimativa aí de 400 mil pessoas com ostomia no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde em 2018, que vivem à beira da invisibilidade. Além disso, estávamos também fragmentados, né?
mas hoje as pessoas com ostomia, sejam elas traqueostomizadas, urostomizadas, laringectomizadas, colostomizadas, ileostomizadas, como eu, né, que sou ileostomizada há 13 anos, estão unidas e com representatividade de fato e de direito com a oficialização do movimento Ostomizados do Brasil. O movimento, ele tem como princípio o respeito a todas as pessoas e organizações existentes que atuam em prol do segmento. Mas, no entanto, nós chegamos com um olhar analítico muito próprio acerca da situação das pessoas com ostomia no Brasil. E, com isso, a gente vem objetivando, além da aliança entre diversos segmentos em prol da luta, a gente vem também inovando com a relevância às questões transversais que perpassam essa pauta. Então, resumidamente, esse é um breve histórico do movimento Ostomizados do Brasil. Parabéns por esse movimento que está ganhando cada vez mais força. Mas nesse movimento em especial, existe, então, nós temos as novas tecnologias de equipamentos entrando no mercado nacional. Existe, e bem como eu já tinha falado, nós temos mais profissionais, enfermeiros e estomaterapeutas, bem como já temos o Código Brasileiro de Ocupação do Enfermeiro e Estomaterapeuta. Então, nós estamos avançando em questão do técnico para cuidar, para fazer a assistência à pessoa com estomia, quer seja laringectomia, pleurostomias, que a gente não falou, as gastrostomias e todas as enterostomias, bem como as derivações urinárias. Então, a parte que fala do técnico, a gente tem buscado. A parte que fala da tecnologia, ela está vindo para o Brasil. E nós estamos recebendo informações sobre essas novas tecnologias. Então, eu gostaria de saber, no movimento Ostomizado BR do Brasil, existe algum trabalho, alguma meta que vocês estejam trabalhando efetivamente para que esses novos equipamentos, para contemplar as necessidades das pessoas com estomias? Ok, professora Nélia. Bem, para a gente falar dessa situação de novas tecnologias, a gente entende que precisa mexer no orçamento do governo. E isso é um grande entrave, né? Não só para a ostomia, mas para todas as questões referentes a órteses e próteses. Mas é importante fazer uma ressalva que para a gente chegar impactar nesse diálogo, é super importante a nossa representatividade, as associações, essas instituições ocuparem espaços de controle, né, de direitos sociais. Né? Então, uma das metas do Movimento Ostomizados do Brasil é fazer pleito no Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, ainda este ano, tá? Que vai abrir a eleição, estar no Conselho Nacional de Saúde com representatividade efetiva. Né? Nós vivemos extremamente limitados por parte do poder público a partir de uma aprovação de emenda constitucional, por exemplo, que estipula, né, sempre um teto de gastos em áreas públicas importantes. E na saúde não é diferente. Só que a nossa pauta, e eu vou falar mais à frente até um pouco melhor sobre isso, não é só a visão das novas tecnologias. A gente precisa avançar e ter um olhar muito transversal referente a todas as complexidades que o indivíduo com ostomia tem a necessidade. Né? E aí, a gente sabe, você falou muitíssimo bem historicamente, que quando a gente fala de saúde, de novas tecnologias, e quanto à questão da ostomia, que existem normativas a serem aplicadas
como a Portaria 400 de 2009, que é realmente um referencial atual para garantir a saúde integral às pessoas com ostomia, né, e que foi um marco, representa um grande avanço, conquista, com muita luta, muita força, né, e envolvimento de pessoas com ostomia, da Associação Brasileira de Ostomizados, da SOBEST, né, que faz a história dessa luta. Então, é necessário, primeiramente, a gente ocupar os espaços, né? E, para isso, continuar avançando, é necessário exatamente a gente se fazer presente. O MOBR, ele tem uma atuação um pouco diferenciada, porque nós entendemos que, para avançarmos, é necessário estarmos unidos e fazer o enfrentamento através do diálogo, mesmo que às vezes pareça não ser oportuno, né? Mas é necessário dialogar sobre ostomia não só para o ostomizado e não só para o profissional que está ali na ponta conosco, como os estomoterapeutas, os enfermeiros, e sim para a sociedade. Então, já estamos dialogando com o Congresso Nacional, a gente já fez alguns eventos virtuais com o Senado, né, fazendo a exposição dos nossos anseios, já estamos com agenda, né, com a pré-agenda com o ministro da Saúde, né, decidimos levar qual é a realidade, né, a realidade que precisa ser discutida, né? Por exemplo, quais são os entraves que impedem a garantia de dignidade e qualidade de vida às pessoas com ostomia, que são usuários do Sistema Único de Saúde e que faz uma relevância de ser um excelente sistema de saúde realmente, onde eu sou usuário. Porque a gente entende que quem diz o que é qualidade de vida para os ostomizados são os próprios ostomizados. Então, estamos fortalecendo os espaços de escuta, né, esses espaços sistematizados, né, acerca dessa pauta, para que possamos ter acesso a novas tecnologias, que no Brasil são novas, né? Sabemos que fora do Brasil já não são mais novidades, né? Pretendemos a reforma da Portaria 400, onde já constituímos uma comissão, que inclusive também a SOBEST e várias instituições estão juntas neste diálogo, porque a gente entende que precisa-se avançar também no quantitativo, né, em todo o arcabouço da Portaria 400, que realmente eu, enfim, acho que ela vem para acolher as pessoas com ostomia e os profissionais também de saúde que nos atendem com muito carinho. Então, é necessário dialogar, dar essa visibilidade às pessoas com ostomia, né, nesses órgãos de competência, né, e para que a gente avance. Então, é um trabalho muito técnico, que a gente faz uma relevância muito grande, e peço até licença aqui para falar, a SOBEST. A gente entende que nós fazemos as políticas públicas, os movimentos sociais para ter acesso à dignidade, inclusive, né, ao que consta lá, de acordo com o decreto 5.296, que diz que a pessoa com ostomia é considerada uma pessoa com deficiência, mas também todas as normativas nacionais e internacionais, como também temos a Lei Brasileira da Inclusão. Então, nós precisamos avançar, mas com isso, só com o diálogo, acho que com a reforma, para que a gente inclua, né, essas novas tecnologias que são direcionando, né, para as ostomias de eliminação, bolsas, né, que elas precisam ser atendidas de acordo às necessidades e adaptações de cada indivíduo ostomizados, assim como os adjuvantes de segurança. Então, nós já iniciamos esse diálogo, a gente sabe que não é fácil, que isso leva um tempo, mas a gente já iniciou e acredita que com um bom diálogo a gente vai conseguir, sim, avançar nessas políticas públicas efetivas para a qualidade de vida das pessoas com ostomia. É esse mesmo objetivo que a SOBEST vem trazendo, eu digo desde o primeiro curso de estomaterapia, que a estomaterapia veio para o Brasil através da professora Vera, e que era para cuidar das pessoas com ostomia, e que me faz lembrar toda a sua fala e toda a sua luta
pessoa que é considerada a primeira técnica em estomaterapia, que é a senhora Norma Guil. E o pai da estomaterapia, o professor Dr. Turnbull, nos Estados Unidos, em Cleveland, e que fez esse movimento e cada vez fortalecendo mais as pessoas que têm estomia para que elas continuem com os objetivos do movimento Ostomizado Brasil. Bom, para isso, né, a gente fez essa pequena introdução de falar das políticas anteriores, mas tudo, como você mesmo diz, tem um impacto econômico. E esse impacto econômico, eu vou pedir para a Sandra, né? Nós estamos como moderadoras nessa mesa, então eu vou pedir para a Sandra formular uma pergunta para o professor Evandro, que muito prazer em conhecê-lo, né, e saber que o gestor está presente junto de uma mesa de políticas de atenção à pessoa com estomia. Professor magnífico reitor, professor Evandro, nós ficamos, né, muito gratos do trabalho que você vem realizando, motivo pelo qual fizemos o convite e prontamente foi aceito. Nós gostaríamos de fazer duas perguntas, né? Qual a importância da universidade em articular políticas públicas? A gente entende que, na verdade, esse tripé, né, da universidade de pesquisa, ensino e extensão, junto com os órgãos públicos de assistência e o movimento das pessoas usuárias faz toda a diferença. E o senhor, como essa pessoa bem articulada, eu queria saber assim, como é essa importância, o que vem sendo feito pela Universidade Estadual do Piauí, o qual o senhor é reitor, para articular políticas públicas. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, cumprimentando aqui a nossa querida Sandra Bezerra, também a Ana Paula Batista, a Nélia Silveira, e a todos que estão acompanhando o 2º Congresso Paulista de Estomaterapia. Veja bem, a universidade produz essa ciência, a pesquisa, a extensão, mas é preciso que os entes políticos eles tomem conhecimento desse trabalho que é feito. Então, inicialmente é levar, é o impacto que eles precisam saber. Uma ação como esta, por exemplo, ela pode impactar a vida, né, de centenas, de milhares de pessoas. Às vezes precisa apenas uma pequena ação para você evitar uma amputação, para você dar uma qualidade de vida melhor. E não se gasta muito para isso. Às vezes, quando você leva ou tem essa discussão no meio político, as pessoas já imaginam aquelas cifras. É preciso gastar milhões para isso. E não é. É preciso ter boa vontade para estabelecer essa política pública. Então, nós precisamos pensar assim e levar ao conhecimento dos gestores o impacto que isso pode trazer. Então, é de forma articulada. A universidade faz a pesquisa, faz a extensão, produz ciência. E isso estará à disposição da comunidade, da sociedade. Então, pensando nisso, a melhor forma que se tem é conversar com os órgãos de saúde de cada estado e chamar ali a bancada, chamar os deputados federais, né, que tanto eles podem apresentar projetos de lei, como também pode ali destinar recursos para uma política, para uma ação de saúde pública ou para uma política pública como essa, que é cuidar das pessoas com estomias. Então, é nesse sentido, tá certo? De que você pode levar ali um projeto para eles, mostrando a viabilidade e o impacto desse projeto para a sociedade. É preciso ter essa conversa. É preciso que esse impacto, que esse projeto chegue nessas mesas de decisões. Então, tem que ser levado ao Congresso.
e alguém tem que ter essa bandeira lá dentro. Então, é fazendo essa articulação em cada estado, que eu acredito que se pode ter aí um fortalecimento, por exemplo, para criar ambulatórios, para equipar laboratórios, fazer esse aparelhamento da estrutura pública para oferecer esse serviço. E esse serviço vai virar uma política pública de saúde. Então, se pode adquirir com pequenos recursos, e para vocês terem uma ideia, todo deputado federal tem 10 milhões de emenda que eles podem destinar. Então, eles podem também se juntar, junto com as suas bancadas por estado. Aí, vocês estão em São Paulo, a bancada paulista, que é enorme, né? Então, a bancada piauiense. Então, nós aqui tivemos essa experiência, porque nós temos que buscar o apoio, não só nessa perspectiva da lei, e isso é um avanço que pode se ter, mas se pode buscar, Ana Paula, Néria, investimentos que muitas vezes eles nem sabem que pode fazer ou que existe. Então, não adianta você produzir uma ciência e deixar ela engavetada lá no banco da universidade, publicar somente no site institucional. Então, tem que chegar lá na mesa, como já disse, aonde esse povo decide. Aqui, por exemplo, nós conseguimos R$ 1 milhão para equipamentos e insumos para que a professora Sandra pudesse tocar o projeto aqui também como uma política pública para cuidar das pessoas com estomias. E nós vamos trabalhar para avançar nesse projeto. Então, é preciso que se tenha e que se busque municípios, estados, que se possa ter o empenho dos parlamentares estaduais, porque eles também têm as suas emendas de bancada, eles têm as emendas individuais, trabalhar isso em nível de Congresso Nacional, de Senado, senadores também têm muito recurso. Então, é preciso que se tenha uma política clara, uma política de saúde pública que vai mudar a vida dessas pessoas. Poderão ser milhões de pessoas que deixarão de ser amputadas com um serviço simples. São apenas cuidados. Então, é muito melhor fazer essa prevenção como serviço de saúde, né, do que depois ir tratar o amputado com toda a sequela. Então, isso é uma questão do impacto social, é o que se pode fazer como uma política pública para trazer essa qualidade para a vida das pessoas. E aí você vai evitar não só o dano físico da amputação, psicológico, né, de tornar uma pessoa, muitas vezes, inativa. Então, você vai gastar muito mais se não houver esse trabalho de assistência antes. Então, é simples. Isso pode ser discutido, Sandra, Ana Paula, Néria e todos vocês que estão aqui nesse congresso, às vezes, isso vai politizar uma ação. Não é, mas essas pessoas elas têm que ter responsabilidade com a saúde pública também. Então, não é politizar a ação, é trazê-los para a responsabilidade social. Isso é responsabilidade social com as pessoas. Então, se começa um projeto, começa na Câmara de Vereadores, chama os vereadores das pequenas cidades, eles também têm emenda. Coloca para patrocinar, para apoiar esse projeto. Então, isso vai crescendo nas esferas. Então, é preciso articular. E tem que articular os poderes de decisão para que isso se torne uma política pública. As pessoas, às vezes, confundem quando a gente diz, olha, tem que buscar aqui o apoio de uma bancada. Gente, isso não é para politizar, não, isso é para salvar vidas. Né? Isso é para diminuir os transtornos psicológicos. Pois é que, enquanto reitor desta universidade, nós temos feito isso. E está aqui o resultado aparecendo. Não é somente ali esperar um financiamento do FINEP. Esse dinheiro, se não for investido numa política pública como essa, ele vai ser investido em outras ações. Então, nós temos que convencer esses agentes políticos da responsabilidade deles. E não é nenhum favor, mas a gente tem que buscar isso.
concretizar como uma política pública, como eu já disse. Isso pode ser feito, gente. Começa lá com os vereadores, começa com as comunidades de bairro, né, com os movimentos sociais, e eles podem fazer essas tratativas com auxílio de um pesquisador, com auxílio da Sobeste, com o auxílio da Brás, enfim, que pode dar esse subsídio. Agora, se nós não temos ainda uma política pública, tá certo, que garanta esse serviço com a qualidade que ele deveria, tem que se começar na base, então. Então, tem que começar lá com a comunidade dos bairros, com os pequenos núcleos, com as associações, e ir fortalecendo. Jogar isso lá no plano plurianual, nas plenárias, quando estão discutindo o orçamento. Tem vários caminhos, Ana Paula. Tem vários caminhos, Néria. Então, é preciso que se faça essa discussão. Agora, fazê-la para já, porque é muito importante. Eu vejo que tem um avanço, se estava aí, eu não sei se foi a Néria, se foi a Ana Paula, mas 27 cursos de especialização nesse país. Aqui no Piauí nós temos, né, e atuando em vários pontos ali com os servidores do Estado, né, eu digo com professores que estão lá se qualificando, para também devolver aí, fazer uma devolutiva com qualidade desses órgãos. Então, nós vamos ampliar esse serviço aqui. As tratativas é para isso. Universidade, os órgãos de saúde, Secretaria Estadual da Saúde, já pensa-se aqui em expandir esses laboratórios para os principais polos do Estado. Então, veja como essa discussão está avançando aqui. A gente já teve, como já coloquei aqui, no nosso estado, um deputado federal que já destinou R$1 milhão para isso, e veja que não são equipamentos caros, né? Então, dá para se fazer, e dá para se fazer em todos os estados. É preciso estabelecer uma rede, é preciso fortalecer essa política pública, porque é preciso salvar vidas e é preciso evitar as amputações. Estou aqui à disposição de vocês e dizer que a nossa universidade ela está firme aqui, acredita nessa transformação, acredita no impacto social que esse projeto vai dar, sobretudo, que essa política de saúde ela vai deixar, né, no sentido de que se evite que milhares de pessoas sejam amputadas e tenham transtorno para o resto da vida. Então, é preciso prever, é preciso dar uma assistência com qualidade, é preciso melhorar os aparelhos do Estado para isso. Então, fico aqui à disposição, colocando aqui como é que pode ser feito. Foi assim que nós tratamos e é assim que nós vamos avançar. Mas existem várias linhas, então a realidade de cada Estado pode se diferenciar. Então, você pode fazê-la direto ali com a bancada, direto com um desses agentes políticos e públicos, ou então fazer lá com os movimentos sociais, com as associações, com conselhos municipais de saúde, enfim. Existe aí várias formas de se trabalhar para que se tenha aí estabelecida essa, eu acredito nessa potencialização já dessa política de saúde que vocês trabalham. Acho que é extremamente importante, magnífico, quando se fala, né, de estar articulando também com as comunidades, com as associações, com os vereadores, com os deputados estaduais, porque, na verdade, não é tão fácil esperar que chegue o serviço. A gente tem que estimular, tem que estar provocando. E, a partir do momento que gera demanda, como a universidade tem feito isso, né, fazendo pesquisa, gerando indicador, estimulando para que as pessoas percebam que dê visibilidade, que muitas vezes as pessoas... E aí o trabalho fabuloso da Ana Paula, de mostrar o movimento, né, das pessoas com estomias no Brasil, agregar todas as pessoas com estomias, não só as estomias de eliminação intestinal, mas também as traqueostomias e todas as demais estomias, que a gente sabe que tem um número muito maior e que a gente ainda não tem um indicador exato, para que a gente realmente dê visibilidade a todas as pessoas e que tenham cuidado, e acho que os cursos acreditados que
torna um especialista para esse cuidado diferenciado, é de extrema importância. Então, a gente fica muito feliz com essa articulação da universidade, com o movimento, com a sociedade, para que a gente consiga. Então, é o nosso sonho que esses ambulatórios estejam funcionando com brevidade e que esse exemplo, né, de buscar emendas parlamentares seja um estímulo para muitas outras pessoas que estão nos assistindo. Conseguir uma emenda de 1 milhão não é fácil, mas assim, não é fácil a gente ter um reitor tão envolvido com a estomaterapia. Então, a gente fica muito grato de ter um reitor com esse envolvimento com a estomaterapia, com esse envolvimento com o serviço público, né, de melhorar a qualidade de assistência e de dar uma qualidade melhor às pessoas atendidas. Muito grata. Ana Paula? Professor Evandro, muito obrigada pelas suas palavras. E foi isso que foi uma conquista de gestão no município de Campinas, tá? Foi o movimento da Associação dos Ostomizados, que foi fundada em 92, eu estava presente, e a gente tem vereador que nos apoia e que nós conseguimos transformar isso numa gestão de trabalho com enfermeiras capacitadas e enfermeiras estomaterapeutas. Mas o movimento Ostomizado BR, ele gostaria de falar alguma questão sobre a gestão, porque esse é o impacto maior que a gente, quando a gente, enfermeiro, né, técnico, vai solicitar alguma coisa, é o que o senhor disse, quanto custa? E a gente tem que nos adaptar a alguns valores. Mas o usuário, o movimento Ostomizado Brasil, ele tem, não é que ele pode, ele tem a força do usuário, ele tem a força do movimento político, de todas essas cadeiras que a gente pode ter dentro do Distrito Federal. Ana Paula, por favor. Professora Nélia, professora Sandra, deixa eu me permita, eu estou maravilhada com a fala do professor Evandro. Foi um acolhimento muito grande. Quando a gente fala em politizar, sempre traz um transtorno para algumas pessoas, até mesmo de movimentos sociais. E eu sou uma mulher com deficiência totalmente politizada. Eu durmo e acordo pensando em políticas públicas, onde as minhas políticas partidarizadas não entram na minha pauta da ostomia. Eu dialogo com quem quer que seja. Eu sempre estou aberta ao diálogo. Então, a sua fala é muito maravilhosa. Uma das primeiras ações que o Movimento Ostomizados do Brasil fez, mesmo antes de sua fundação, foi fazer uma formação continuada. A gente precisa ter as nossas associações com ciência dos seus estabelecidos, ou melhor, bem estabelecido, os seus objetivos, as suas finalidades, e o que precisa ser feito para garantir, né, a efetividade ali do seu trabalho. E uma das coisas que eu trouxe foi essa questão. Eu disse, vamos deixar para trás essa história de que não odeio política, que política não combina com associação. Eu sou totalmente contra, eu praticamente moro dentro do Congresso, eu perturba ali, todo mundo já me conhece, porque eu faço muito isso. Não vou entrar no mérito, mas posso te dizer, professor, que me acolhe, porque não é fácil eu estar, né? Sou uma pessoa pública, estou à frente de várias organizações e ainda tenho uma posição de vice-presidente nacional de um partido. Então, isso é muito complicado para mim, porque sempre me levam assim, está usando a associação para isso, para aquilo. Não, não é nada disso. É o fortalecimento. Por exemplo, o estado do Amapá, nós estávamos sem fazer reconstrução da ostomia de centenas de pessoas.
Sabe como resolvemos? Trazendo 1 milhão do Senado para o Amapá. É isso, a gente precisa dialogar independente qual é a bandeira. A única bandeira que eu carrego é a minha bandeira, da ostomia. E com ela vem, obviamente, isso eu nunca deixei escondido, vem a bandeira, né, dos enfermeiros, obviamente, que eu carrego aí em todo lugar que eu vou, e o que acontece com os enfermeiros acontece comigo também, é tipo isso. Eu tenho um carinho muito especial, mesmo. Eu respeito todos os médicos, mas eu acho que a enfermagem tem um papel fundamental. Quando a gente sai do centro cirúrgico, a primeira pessoa que a gente encontra é o enfermeiro, que normalmente é nosso psicólogo, enfim, é tudo, né, ali, é que nos apresenta a ostomia, praticamente, né? Então, assim, é por isso que eu disse, eu tinha que falar, dizer que o quanto o senhor me abraça nesse sentido, já que eu tenho... me sinto fragilizada nesse contexto e venho tentando trazer essas formações sobre política, o que é a política, nós precisamos estar nela, precisamos ter conhecimento para avançar. A gente só avança lá. Lá, como a gente fala, né? Tem que ir lá nos homens da caneta. É só uma caneta e que eles entendam e cobrar, porque são as pessoas que a gente elege, né? Então, eu acho que nós podemos, sim, viver com qualidade de vida. A gente viu aí tanta coisa, né? Já no... o orçamento plural, tanta coisa acontecendo, tanto dinheiro foi dispensado para onde não deveria, não vou entrar no mérito, não é isso aqui, e aí a gente percebe, por exemplo, que a saúde não tem teto, orçamento baixo, veta ali. Não, por que não vamos para lá? Então, é isso que eu tento conscientizar, inclusive através do Movimento Ostomizados do Brasil, né, onde a gente leva essa conscientização de que é necessário. Não podemos dar as costas para a política. É a política que praticamente define a nossa vida. O que nós vamos viver? Como é que pode? Né? A gente tem um sistema único de saúde, né, que é de excelência. O que falta, meu Deus? Né? A gente fica refém em filas de regulação. O senhor falou de uma coisa, quando falam de amputação, aí é como se fosse assim, me atinge totalmente, porque ainda falta um pouco de gestão. Eu sempre dialogo com o Conselho Nacional de Saúde, lá no Ministério. Às vezes é muito mais barato você fazer essa cirurgia de reconstrução do que ficar comprando os equipamentos, que, na verdade, não podem ser mensurados como os equipamentos caros, não. São eventos fundamentais, né, que não expressamente na Constituição Federal, mas que está ali. A qualidade de vida baseada na dignidade do ser humano, que precisa ser preservado. Então, eu queria oportunizar esse meu tempo. Eu tinha outra coisa para falar nesse momento, mas eu tenho que acolher, eu tenho que dar um abraço no professor Evandro. Inclusive, eu estou precisando ir no Piauí para aproveitar, né, essa coisa para a gente fazer uma ação e, assim, resgatar a força da comunidade. Eu digo para todo mundo que vocês dois, né, a professora Sandra também falou, o professor Evandro, a professora Néria, a comunidade precisa se apossar do que é seu, precisa ter essa interferência. E as pessoas com ostomia não precisam e nem devem ficar assim. Se tem a bolsa, está tudo bem. Não é só isso que nós queremos. Nós queremos ocupar espaços, nós queremos estar nas escolas. Tem tantos programas para a gente fazer. Por exemplo, qual é o atendimento direcionado para os idosos acamados? Tem um melhor em casa? Como é que é? E as crianças? Eu dialogo muito com o Ministério da Educação. Os monitores estão preparados para que que a gente consiga manter essas crianças nas creches, nas escolas? É um efeito muito dominó. Então, assim, por isso que eu digo que o movimento ele vem com um trabalho diferenciado, né? Não de agressão, né? Eu tenho até, vou falar diretamente para o professor Evandro, até me julgam errado, viu? Diz que eu sou baiana, aí às vezes diz que eu rodo a baiana, mas mentira desse povo, viu? Não acredite, não. Eu sou muito calma, mas assim, é necessário que a gente escute
as pessoas com ostomia. É necessário ter um diagnóstico sem dados efetivos, por isso que o movimento já dialogou com o IBGE, já foi aprovado na Câmara Federal. O IBGE precisa ter um censo direcionado para a ostomia, sim, porque sem dados a gente não consegue fazer políticas públicas efetivas. E enxugar gelo nós não queremos mais. Então, uma das propostas é que, se o IBGE insistir em dizer que se entrar a ostomia vai onerar, nós vamos ter que arrumar um jeito, nem que seja de fazer particular ou com a ajuda de algum politizado, né, professor, para poder a gente fazer esse projeto e ter dados efetivos. Nós precisamos saber quem são essas pessoas, essas comunidades, qual é a sua raça, né? Enfim, seu gênero, a gente quer conhecer essa pessoa com ostomia, a gente tem o Dia Nacional do Ostomizado, dia 16 de novembro, e o que é feito? Nada. Nós celebramos SOBEST, as associações dos ostomizados, mas celebrar o quê? A gente precisa oportunizar. Tem uma semana de prevenção, e aí entra várias questões, inclusive acidentes de trânsito, que é muito grande, e a gente precisa fazer essas instruções, promover isso. Então, tem muita coisa, e professor Evandro, não vou te deixar mais. Desculpa. Obrigada, Néria, pela fala. Eu acho que a gente deve sim somar esforços, isso é uma coisa que pode ser trabalhada. Por exemplo, aqui em nível do Nordeste, a senhora é baiana, tem o próprio consórcio Nordeste, que pode ser articulado com os governadores, que tem uma política hoje muito voltada para a ciência também. Então, é uma discussão que aqui nesse estado eu posso fazer com o nosso governador aqui, né? E a gente pode ali também, através das universidades estaduais, que estão próximas ali com os governos estaduais, buscar essa discussão ali com a UERN, com a UEMA, com as universidades lá da Bahia, são 4 estaduais, né? Aqui a UEPB, na Paraíba, então aqui a nossa UESP, no Piauí, porque são várias frentes que se pode ter aí. Então, você pode tratar isso em nível de consórcio Nordeste, ali, com os governadores, com as universidades, pode se tratar com as bancadas, pode se tratar com os movimentos, pode se tratar... Então, assim, vendo em cada localidade por onde é melhor para avançar. Fazer uma frente, se a gente tiver aí um parlamentar federal em cada estado e um senador defendendo a causa lá, já a gente tem uma política pública aprovada. Então, por exemplo, eu aqui com o deputado que destinou a emenda, a gente pode marcar um encontro em Brasília, irei daqui com a Sandra, do Piauí, tá certo? E a senhora vai aí, a gente marca lá e depois vai juntando, um por cada estado, ou 2 ou 3. O importante é tocar a política, é tocar a ação. E aí, eu estou falando aqui no aspecto de que é preciso, de fato, ações concretas. Então, é uma política importante que eu acho que pode ser desencadeada tanto no aspecto da assistência como da própria prevenção, né? Porque você vai evitar um dano maior. Então, obter ali também o apoio dos conselhos, né, de psicologia, porque tem também essa relação dos traumas que a estomia ela causa, né, para alguns sequelados, no caso, as pessoas que não têm a assistência devida, porque estão, para quem mora num grande centro, Ana Paula, ainda tem alguns serviços que você pode contar, mas, por exemplo, os estados, principalmente do Nordeste, você tem poucos centros urbanos, né, grandes, e os outros são pequenos, que não tem nem o serviço, muitas vezes é carente até no serviço básico de saúde, né? Então, alta complexidade não chega para esse pessoal, eles têm que andar aí 300, 400 quilômetros, 500 para procurar uma assistência melhor nas suas capitais e nos grandes centros, porque vai de acordo com a geografia do estado, com o povoamento, né, com a população e com os aparelhos de saúde. Então, conte com a Universidade Estadual, nós estamos aqui para isso, não é aquele negócio que a universidade não devia se envolver isso, está politizando a universidade e tal. Não é isso, gente, é por uma questão de saúde pública. Eu costumo dizer aqui ninguém está fazendo política partidária, a gente está buscando fazer política nas suas diversas áreas. Esse dinheiro existe,
tá certo? E se esse dinheiro não for aplicado nessas políticas que vão trazer um bem maior para a nossa população, eles serão aplicados em outras ações. Então, precisamos gerar um impacto de saúde, precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, precisamos. Então, não importa o que um ou outro ali que pensa diferente vai achar, é o que nós estamos fazendo para salvar vidas e para melhorar a vida das pessoas. E a universidade é para isso. O que adianta eu ter aqui uma publicação qualizar com reconhecimento internacional e não ter nenhuma aplicação para mudar a vida das pessoas? Então, vai permanecer lá, melhorando o título, a qualificação do pesquisador, mas qual o benefício para a população? Então, é preciso a gente pensar nisso, não só é a publicação, não só é a titularidade, o título, tem muita pesquisa boa sendo desenvolvida, mas aí quando você olha para o lado do investimento, para o lado da aplicação prática, pode ser que aí tenha algumas dificuldades. Então, é pensar dessa forma, é pensar justamente em unir essas forças, melhorar os aparelhos que vão garantir essa assistência e garantir uma política pública eficiente para evitar esses transtornos e essas sequelas. Isso, sim, é um impacto negativo que a gente deve evitar. Temos que buscar os impactos que mude a vida das pessoas, que tragam um impacto social. E é buscando nessa humanização e nesses trabalhos que vocês estão fazendo que eu acho que a gente pode, sim, formar aí uma grande corrente nesse sentido de buscar aí essa valorização, né, da saúde das pessoas e cuidar dessas pessoas que hoje são cometidos, né, com estomias. Estamos aqui à disposição, é sempre um prazer. A minha esposa é enfermeira, né, e aí eu me sinto muito bem à vontade aqui para dialogar com enfermeiros, porque tem uma enfermeira aqui em casa, então, né, ela atua no serviço de saúde, e aí, como eu digo, eu fico aqui bem satisfeito também. Às vezes eu faço essa discussão aqui com ela e eu vejo o quanto o enfermeiro é importante para a vida das pessoas, né? Quão importante foi a atuação dele durante a pandemia e está sendo, entrando ali por altas horas da madrugada, num esforço tremendo, né? Então, arriscando ali a própria vida para salvar vidas. Então, tem um trabalho muito bonito mesmo, muito humano, os nossos enfermeiros. Eu vou dizer, se não tivesse os enfermeiros durante essa pandemia, o sofrimento da população era bem maior, porque eles estão ali permanente. O médico, que é muito importante, claro, vem, medica, mas está ali constantemente o enfermeiro fazendo esse trabalho e lutando junto. Então, é todo um conjunto, mas eu quero aqui também parabenizar vocês, enfermeiros, né, e todos aqueles que têm essa grande missão. Muito obrigado pelo espaço e dizer que a Universidade Estadual ela está à disposição. Um dia, se quiserem fazer essa discussão aqui em nível de Estado, com a participação do governador do Estado, isso aí a gente agenda, faz a discussão, leva para o Consórcio Nordeste. Eu acho assim, inclusive o nosso governador hoje é o presidente do Consórcio Nordeste. Então, se for o caso e quiserem tratar isso aqui, a gente está à disposição. Então, estou falando aqui e sei que ele não vai me decepcionar do ponto de vista de eu marcar algo assim e ele não atender, tá bom? Então, é assim também como em nível de bancada, como em nível de... A gente tem que buscar, é claro que tem um ou outro ali que não é simpático à causa, né? Mas tem outros que são e a gente vai criando essas células e depois elas terminam se agrupando e fazendo um fortalecimento nesta luta. Envolver as associações, envolver as comunidades, elas precisam saber dessas intenções, desses propósitos, e às vezes também os próprios parlamentares nem sabem que existe. Quando eu fui tratar, e aí ele ficou assim, mas como é isso? Né? Mas o que é que faz? Então, às vezes, aí quando nós conversamos ali 30 minutos lá no gabinete dele em Brasília, aí ele disse, olha, professor, o que é que precisa aí? Eu digo, olha, se você der aqui 2 milhões, dá para a gente fazer, comprar isso, fazer aquilo. Ele disse, não, 2 não, eu vou dar 1 milhão. Aí, quando você me apresentar os resultados, aí sim eu vou e faço outro investimento. Então, olha só, já começa a mudar. E agora nós estamos já licitando a compra dos equipamentos e dos insumos. Daqui a uns meses, aí eu vou com a Sandra lá, olha aqui, deputado, o impacto, como é que está sendo feito lá na comunidade. Então, é isso que tem que ser feito. Também não é só ali aplicar numa determinada política, numa determinada ação, e depois não mostrar o resultado. Então, nós temos que mostrar isso
e eu acredito muito nessa articulação. Então, parabéns aí a vocês que fazem esse trabalho, e aqui a Nordestina, né? Nós estamos aqui na região Nordeste, e eu fico muito feliz em encontrar pessoas do Nordeste aqui fazendo essa discussão, tá certo? Fazendo essa discussão, ela chega a todos os cantos. Então, obrigado pelo convite, e estamos aqui, enquanto reitor da Universidade Estadual do Piauí, nos colocando aqui à disposição. Muito obrigado pelo acolhimento, obrigado a Sandra pelo convite, obrigado aos congressistas, eu espero que seja de muito aprendizado e que vocês possam trabalhar nas diversas frentes, porque é importante se ter concretizado uma ação, né, de política pública, de assistência, e, sobretudo, ali de prevenção, para que a gente possa evitar danos maiores à nossa população, que já vem sofrendo tanto, e às vezes sofre muito até pela falta de informação. Então, muitas vezes, elas até se mutilam com uma determinada estomia por não ter o conhecimento, né, de como tratar, de como conviver com aquilo, além do preconceito, além daqueles problemas que a gente já sabe que acontece por falta de informação. Então, é preciso atacar o problema em várias frentes: informação, comunicação, serviço e política pública. Eu penso assim, e a universidade está à disposição de todos vocês, da Sobeste, tá certo, da Abraço, e de todos que têm esse cuidado com as pessoas e tratam aí a estomia. A gente fica muito grata com essa fala. Acho que, Néria, nosso sonho ao moderar essa mesa era que a gente conseguisse atingir a população, e a vocês que estão nos assistindo, que busquem movimento, que articulem, né, que busquem as universidades, o movimento Ostomizado Brasil, para que a gente conseguir recurso e, principalmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas com estomias, que tanto precisam. Então, a gente passa agora para vocês finalizarem. A gente já está com o horário esgotado, mas assim, é só gratidão de termos aqui conosco, encerrando o Congresso Paulista de Estomaterapia, o segundo Congresso Paulista de Estomaterapia. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Muitíssimo obrigada também, a gratidão de estar aqui, e que o Congresso seja um incentivo para que os enfermeiros, como Ana Paula disse, quando você acorda, quem você tem do seu primeiro lado é o enfermeiro. Então, que esse enfermeiro possa se capacitar, e ele é o técnico que vai estar junto com os movimentos de Ostomizados Brasil ou das associações municipais, como foi o meu caso. Sua palavra, professor Evandro, é gratificante ouvir, independente de sua esposa ser enfermeira ou não, mas foi muito gratificante ouvi-lo e a gente saber que a gente tem que mostrar resultado. Então, o administrador, ele fala quanto custa, e aí eu digo, para esse paciente custa isso, porque para esse paciente ele precisa deste equipamento coletor. Então, foi a minha vida, então eu só tenho que agradecer. E saber que vai ter continuidade, né? Ana Paula continuando, Piauí nesse caminhar, né? Que foi um caminhar também do Estado de São Paulo, pioneiro em várias normatizações e a própria política para assistência estomizada. Então, eu também só tenho a agradecer e ficar muito feliz de ter tido vocês como companheiros dessa noite. Ana Paula, sua mensagem final. E, gente, ó, o nosso sonho é que todo serviço que atenda pessoas com estomias tenha um estomaterapeuta. Essa é a campanha da Associação Brasileira de Estomia, da Associação Brasileira de Estomaterapia, é que você merece um estomaterapeuta, e como disse muito bem o reitor, como disse muito bem a Ana Paula, busquem, façam acontecer, para que vocês tenham acesso a um atendimento especializado, e busquem um curso acreditado, para que a assistência seja de melhor qualidade.
Olha, gente, eu estou muito feliz, tá? Por estar aqui. Eu quero deixar um abraço para nossa presidente, né? Que eu costumo dizer, professora Sônia, Juliano, cada um e todos vocês que estão aqui. Obrigada, professora Sandra, Néria, né, pelo convite. Professora Evandro, o senhor foi um presente para o meu dia, viu? Fique certo disso. Agradecer e mandar um beijaço desse meu jeito que todo mundo já sabe para todas as enfermeiras, congressistas, todos vocês. Um beijo, gratidão. E também dizer o seguinte, o Nordeste, né, estamos fazendo eventos em vários estados com os conselhos, né? Anteontem a gente teve em São Paulo, né, com a presidente do conselho, já estamos agendando, né, com o governador e a secretária de Estado, né, para resolver algumas questões e com a Defensoria Pública. Para o Nordeste, professor, vou precisar muito da ajuda do senhor, porque o Nordeste, quero fazer essa ressalva rapidamente, 100% das instituições, 70% fecharam. E nós estamos sem representatividade de ostomia no Nordeste. Então, nós vamos fazer uma grande reunião, primeira reunião do Nordeste MOBR, né? E quem sabe a gente não encabeça pelo Piauí, tá? Então, vamos junto nisso, um grande beijo e gratidão, né? Porque eu mereço uma estomaterapeuta. Um forte abraço a todos. Eu mereço estomaterapeuta. Eu vou encerrar a gravação.